A paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor continue sobre sua igreja, sobre cada um de nós, que estamos firmados e alicerçados no Senhor. Irmãos, nesse momento eu quero levar para você mais uma instrução da Palavra de Deus. Eu, evangelista Wellington Ramos, o qual Deus tem usado para levar para você várias instruções da Palavra de Deus nesse meio de comunicação que é o Facebook. E também temos um trabalho que é lá no YouTube. Visite nossa página, se inscreva e veja lá os trabalhos, veja os temas das instruções que nós estamos colocando lá. E você seja edificado, porque esse é o desejo de Deus para a sua igreja. É que a igreja cresça na graça e no conhecimento. E isso só pode acontecer através da instrução da palavra de Deus, tá? Esse é o desejo de Deus, que a igreja seja edificada, seja cada vez mais prudente no servir a Deus, guardando sua palavra, conhecendo sua palavra. Mas isso só pode acontecer através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus, a igreja cresce fraca, cresce vulnerável. A igreja de Deus não tem sustentação. Sem a palavra de Deus, é como se estivesse edificando uma casa, o alicerce dela na areia, sem a base firme que é, a palavra. Então, nesse momento eu quero levar para você essa instrução, quero levar para você essa orientação e chamar a sua atenção para a gente estudar esse tema hoje, que é o que é pregar a palavra de Deus, não é? O tema que nós vamos levar hoje é esse, o que é pregar a palavra de Deus. Então, já vamos entrar no assunto, vamos ler um texto aqui no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 16, vamos ler esse texto e vamos estar aqui entendendo e conhecendo o que é pregar a palavra de Deus. Vamos ler esse texto aqui, Lucas capítulo 4, onde mostra Jesus aqui dentro de uma ação muito importante de ensinar o povo a palavra de Deus. Versículo 16 do capítulo 4 de Lucas, diz assim a palavra: Chegando ele a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler, e foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou-se o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos que estavam na sinagoga voltaram-se para ele. Versículo 21. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em que vocês ouviram, não é? Em vossos ouvidos, né? Que Jesus estava ali lendo para eles. E aí Jesus diz: olha, hoje se cumpriu isso aqui que vocês ouviram, que foi lido agora para vocês. Jesus pega as escrituras, Jesus pega ali, que era a Bíblia naquele tempo, as escrituras, o livro dos profetas de Moisés, e começa a ler e mostrar para o povo que aquilo que ele leu estava se cumprindo nele. O povo ficaram maravilhado, porque Jesus pega a escritura para explicá-la, não é? Então isso é pregar a palavra de Deus, pois estamos estudando hoje o que é pregar a palavra de Deus. É explicar as escrituras. O Senhor Jesus, ele pega as escrituras na sinagoga, dia de sábado, que era o costume dos judeus, todo sábado irem para a sinagoga para estudarem a palavra de Deus, porque ir à igreja, a finalidade é essa, irmãos. Hoje mudou o sentido, né? A sinagoga hoje, as pessoas vão para elas para fazerem um bocado de coisa menos estudar as escrituras, né? Mas o costume naquele tempo, e deve ser esse costume que a igreja tem que abraçar, era ir para a igreja, ir às sinagogas, estudarem as escrituras. Todo sábado as escrituras eram lidas e explicadas para o povo, para que os judeus eles nunca esquecessem da direção do Senhor, sempre estivessem sendo orientados, aprendendo cada dia mais, conhecer a vontade de Deus. Então Jesus pega as escrituras e começa a explicar, lê e depois começa a explicar às pessoas, e diz que essas escrituras que ele leu, aquilo que ele leu, ele mostra o cumprimento dele, daquelas escrituras nele, naquele momento. Então observe que pregar a palavra é explicar a palavra, não é?
Pregar a palavra não é o que a gente vê hoje, né? Quando as pessoas recebem a oportunidade, o pregador tal hoje, o pregador tal, e a gente vê aquela coisa lá nos púlpitos, né? Aquela situação bem eufórica, a gente vê tantas situações ali acontecendo no púlpito, as pessoas criando, né, argumentos, criando ali situações para atrair a atenção do povo e para segurar o povo na sua pessoa, porque pregar a palavra não é você criar nenhuma situação no púlpito, não é você fazer com que as pessoas olhem para você. Não, pregar a palavra é instruir o povo, é abrir a Bíblia, é ler o texto e explicar o texto que foi lido. Isso é pregar a palavra de Deus. Hoje existem muitas situações que a gente olha assim, os pregadores hoje são homens que fazem malabarismo no púlpito, fazem cada situações no púlpito, que a gente fica olhando assim, quem entende, quem conhece a palavra, fica, meu Deus, o que é isso que esse homem está fazendo? Não é? Então pregar a palavra não é um show de púlpito que as pessoas hoje dão, né? Cada pregador escolhe uma forma para poderem atrair a atenção do povo, né? Pregador que quando saem dos púlpitos querem serem aplaudidos por causa das suas pregações. Então, eu estou convidando você para entender isso, porque isso é muito sério, tá certo? Eu como cristão, como discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, defensor das doutrinas apostólicas, dos ensinos que os apóstolos trouxeram, eu fico triste com essa situação, porque eu sei que isso não edifica a igreja. As pessoas hoje com os títulos de pregadores, tal, movimento, e hoje tem até comercial dos pregadores, que esse pregador é fogo, esse pregador é Pentecoste, esse pregador faz cair fogo do céu, a igreja fica no avivamento tremendo, mas não é esse o avivamento que Deus quer. Não é a igreja gritando, eufórica, não é a igreja pulando, saltando, marchando, que vai edificar o crente. Não é essa pregação que faz o crente pular, marchar, a igreja pegar fogo, segundo eles, né? O fogo deles, que hoje eles caracteriza essa situação, né? Um pregador foi fogo, é um pregador de fogo, é um pregador tal. Mas não é isso que edifica a igreja. A igreja, dentro dessa situação, fica edificada na areia. Porque o que edifica a igreja é a palavra. Um pregador que seja consciente, que seja racional, que seja tranquilo, que pregue a palavra de uma forma que o povo entenda. Não adianta ir para um púlpito dizer que vai pregar a palavra e começar a falar língua estranha. Isso não edifica a igreja, não é? Aí daqui a pouco para a palavra, um grita de lá, outro grita de cá, e a igreja fica só aquele movimento. As pessoas, um fala de um lado, outro fala do outro, ninguém entende nada. Não edifica ninguém, queridos. A gente se arrepia, outro se arrepia do lado, outro diz que é o poder de Deus. Mas aí o povo está vivendo esse engano, essa fábula, essa ilusão e deixando de se edificar na palavra, porque a igreja não é para isso. A igreja é uma escola espiritual, é um lugar de aprendizado da palavra de Deus, é um lugar de reverência onde a palavra vai ser ministrada, é um lugar de atenção para ouvir o que vai ser ministrado, a orientação, porque Deus, através da pregação da palavra, Ele exorta, Ele corrige, Ele repreende, Ele nos faz voltar ao caminho verdadeiro. Então nós temos que ter essa atenção. Então hoje em dia não é a palavra de Deus que está sendo pregada em muitos púlpitos de igreja, né? Quando a gente fala assim, nós não estamos generalizando. Tem muita igreja que preza pela palavra, né? Você pode ver hoje que tem igreja que já não tem mais pregação na palavra. Outras tem pregação, mas é 10 minutos, é 20, e o pregador que vai pregar não prega a palavra. Ele começa a falar de si, dar testemunho, falar de experiência. E pregar a palavra de Deus é você ler o texto e dentro dessa leitura você explicar à igreja o que essa leitura está dizendo, porque é Deus falando conosco. A Bíblia é Deus falando conosco. Hoje em dia as pessoas querem ouvir pregações, Deus falar com eles através de revelações, através de pastores que digam, eu sou Deus, estou falando, e o povo está sendo enganado por causa disso, e o diabo aproveitando, muitos sendo enganados, porque o diabo tem aproveitado essa falta de prudência da igreja, de buscar a palavra e buscando essas revelações segundo os homens, mas não a revelação de Deus na palavra. Então o que é pregar a palavra de Deus? Pregar a palavra de Deus é instruir o povo na palavra. O pregador ele tem que ser um pregador que pregue a palavra, ele tem que se voltar para a palavra. Não pode ler um texto e no texto que ele leu ele fazer um bocado de sincronismo de situações e ensinar e falar o que ele acha no texto. Não. É isso que as pessoas fazem hoje.
Só apenas leu o texto da palavra, jogou o texto lá, pronto. Agora começa a falar dele. Começa a falar situações que agradam a ele. E isso não é pregar a palavra de Deus. Pregar a palavra, né, é explicar às pessoas o sentido da palavra. Pregar a palavra é mostrar às pessoas o que a palavra ensina. Não é você pegar um texto e criar uma alegoria nesse texto, colocar seu pensamento, o que você acha, o que você entende, e começar a levar às pessoas isso. Isso não é pregar a palavra. Infelizmente, a gente vê muito animador de palco hoje das igrejas, fazendo a igreja saltar, pular, e diz que foi fogo naquele dia, mas esse fogo, ele não purifica ninguém do seu pecado. Esse fogo, ele não dá o arrependimento a ninguém. Esse fogo que as igrejas hoje estão vivendo, caiu fogo do céu, hoje foi fogo, hoje foi uma bênção, não é a bênção de Deus e não é o fogo de Deus que faz o homem chorar constrangido do seu pecado. Porque a palavra, quando vem até nós, ela tem um efeito muito positivo em nossa alma. Ela nos constrange, ela nos corrige, ela nos exorta, ela nos faz olhar a nossa miséria. Então, pregar a palavra é isso, amigos, é instruir as pessoas, é mostrar o texto, é levar às pessoas o que o texto está dizendo. Vamos ler aqui mais um texto para a gente entender o que é pregar a palavra. Esdras, ele, em determinado momento, ele pega o livro da lei, que era a palavra de Deus naquela época, e começa a ler para o povo. Vamos ver aqui, Neemias capítulo 8, versículo 5 em diante, o que diz a palavra de Deus. Assim diz a palavra de Deus. Neemias capítulo 8, versículo 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-lhe ele o livro, todo o povo se pôs em pé. Uma forma de reverência à palavra. Quando ele abre o livro, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, dizendo amém, amém, concordando, né? Levantando as suas mãos e inclinando-se, adorando ao Senhor com o rosto em terra. Veja o que é adorar ao Senhor. Aqui foi só a palavra que foi, né, ali levada para o povo fica em pé, o povo se inclina, um ato de reverência a Deus, e começa a adorar a Deus. E o versículo 8 diz assim: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Quando Esdras começa a ler o livro da lei para o povo para ouvir, o povo se inclina a Deus para ouvir, num comportamento de reverência, e o povo começa agora a ouvir o que Esdras estava ministrando, pregando a palavra. Porque pregar, ministrar, é ler a palavra para o povo e explicá-la, porque o texto diz que lendo se fazia com que o povo entendesse. Então nós podemos ver que o pregar a palavra de Deus não é essa fantasia, não é esses aparamentos todos, essa situação toda que as pessoas criam nos púlpitos, não é? Essa situação, não é isso pregar a palavra. Hoje um pregador só é bem quisto na igreja, né? As pessoas só dizem que a pregação foi fogo, foi boa. Se a igreja pular, marchar, rodar, e um irmão vai e faz aviãozinho, outro faz tesourinha, outro roda peão, e esse culto para as pessoas é um culto de fogo. Mas esse é o culto que o diabo não se importa, esse é o culto que Satanás gosta, esse é o culto que a igreja não se edifica, esse é o culto que não tem instrução. Este é o culto que a igreja permanece no vazio, porque o culto que edifica a igreja, que traz entendimento ao crente, que dá ao crente crescimento, é o culto onde tem a instrução da palavra de Deus. O pregador ele tem que pregar a palavra, ele tem que ficar retido à palavra. O pregador não pode colocar o que ele acha, o que ele entende, o que ele quer que seja. Então Esdras, diz o texto que Esdras começou a ler. E em seguida começou a explicar ao povo para que o povo entendesse. Nós podemos ver também no livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42, diz a Bíblia que os apóstolos todos os dias, nos templos e nas casas, não paravam de anunciar a Jesus e de ensinar o povo. Eles ensinavam a palavra ao povo. Ensinar
não é gritar, não é marchar, não é falar língua estranha, não é dar revelação para o povo, dizer que o anjo está no meio da igreja, que está com a bandeja servindo a igreja. Não. Isso aí é uma pregação que leva as pessoas a viver uma euforia, um emotismo, né? uma emotivação vazia que leva as pessoas. As pessoas estão vazias com isso. Isso não edifica a igreja. É por isso que nós temos visto hoje, né, as pessoas hoje tão desapercebidas da vontade de Deus, tão leigas nos assuntos referentes a Deus, enquanto o povo cristão na igreja evangélica estão brincando nos púlpitos, estão brincando nos cultos de adorar a Deus com canto, com louvor, com pregações emocionalistas, com movimentos, com teatro, com tantos grupos se apresentando, cantando, com tantas coisas menos a palavra. As seitas estão aí, preparando os seus adeptos para enviar e fazer discípulos, onde as seitas preparam o povo no conhecimento, irmão. Não é no emocionalismo, não. As seitas não têm isso, não. As seitas têm estudo, têm instrução, têm disciplina. É assim que a igreja tem que se portar, mas a gente se porta errado. As seitas estão por aí, no testemunho de Jeová, para ele sair ao campo, antes dele sair, primeiro ele tem que defender a fé que ele aceitou. Ele é instruído, ele é ensinado, ele é orientado na fé, ele é ensinado a defender a sua fé com textos bíblicos, com instruções bíblicas. Ele é ensinado a guardar textos, conhecer textos sobre cada assunto que ele vai debater. E nós, crentes, nosso povo é leigo no conhecimento da palavra de Deus, nosso povo é leigo no debate, nosso povo é leigo no conflito de ideologia, de debates de teologias cristãs na palavra. Nosso povo não tem esse conhecimento. Então é importante, irmão, nós temos esse conhecimento. A palavra de Deus é instruir-se, é para se defender, é o Espírito. A palavra é a espada do Espírito, é um instrumento de ataque e de defesa. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: apresenta diante de Deus, né, como obreiro que não tenha de que se vergonhar, aprovado por Deus, que maneje bem a palavra, manejar bem. E hoje a gente vê nos púlpitos, infelizmente, é a verdade, pessoas liderando outros, pessoas liderando congregação, sem ter o mínimo do conhecimento da palavra, queridos. Deus não vai botar ninguém sem capacidade no canto. Deus não vai mandar nenhum leigo guiar suas ovelhas se não tem o conhecimento da palavra. Deus não faz isso, Deus é responsável. As pessoas hoje ficam se denominando, se intitulando e criam um ministério para si, criando grupos que estão perdidos, porque essa pessoa que está lá ensinando muitas vezes não tem nenhum conhecimento de nenhuma doutrina, nem a doutrina do pecado, nem a doutrina do Espírito Santo, nem a doutrina da salvação. Então observe que os apóstolos pregavam a palavra. Então nós podemos ver que os apóstolos não tinham esse comportamento. Os apóstolos ensinavam a palavra. Ensinar é mostrar o que a palavra diz, é levar para o povo o que a palavra diz. Nós podemos ver Atos dos Apóstolos, Deus enviando Pedro até a casa de Cornélio, para Pedro explicar a Cornélio a palavra, ensinar, instruir sobre a palavra de Deus, que mostra ao homem como ele alcançar o perdão dos pecados. A gente observa também Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14, o apóstolo Pedro ensinando o povo naquele dia de Pentecoste, que o povo hoje pega esse termo Pentecoste e dá um significado totalmente fora do contexto dele. Pedro começa a explicar a palavra para o povo, e nesse dia se converteu muitas almas, porque Pedro pregou a palavra, ou seja, explicou, instruiu o povo da palavra de Deus. Hoje em dia a gente vê as igrejas se denominando pentecostais e usando esses argumentos para criar essa situação no meio da igreja, que só faz levar a igreja ao vazio, não edifica a igreja. Porque Pentecostes tem nada a ver com barulho, Pentecostes não tem nada a ver com língua estranha, Pentecostes não tem nada a ver com esse movimento que hoje é denominado como pentecostal dentro das igrejas. O dia de Pentecostes não teve nada disso, teve pessoas conscientes falando em outras línguas que as pessoas de outras nações entendiam. Não eram línguas estranhas, não era barulho que as pessoas ficassem que nem como hoje se fica dentro da igreja. Eram as pessoas ministrando na língua em que os visitantes naquele dia que foram para Jerusalém entendiam de outras nações.
Não era línguas estranhas, línguas estrangeiras de outros países que as pessoas entendiam. E o Pentecoste ali está falando da festa, dos 50 dias da colheita. Não é um Pentecoste como hoje se coloca, queridos. Hoje a gente vê o conceito desse Pentecoste, que hoje a igreja vive pentecostal, muito errado. É marchar, é pular, é falar muitas línguas estranhas, um barulho no culto, onde Paulo diz que tem que ter ordem e decência, que não deve ter esse procedimento nos cultos. Mas as pessoas não estão importando-se com o que a Bíblia ensina. As pessoas querem viver o que elas acham que é melhor. Então hoje muitos líderes de igreja têm colocado isso e têm vivido isso porque isso atrai a multidão, o povo gosta disso. E esses líderes que aplicam isso, eles não têm compromisso com a palavra. Olha, queridos, eu digo uma coisa para você, para finalizar esta instrução que nós estamos dizendo. Estava eu um tempo desse na direção de um trabalho numa igreja e foi colocada uma campanha nessa igreja. A campanha da marcha, de arrodear a igreja, ficar marchando dentro da igreja, dar 7 voltas. E eu não participei disso, queridos, porque minha consciência, dentro do conhecimento da palavra, não me manda fazer isso, não me orienta a fazer isso. E me dá autoridade para condenar essa prática. Porque a verdadeira igreja não pode estar vivendo isso. Isso não é uma doutrina apostólica. Então, queriam viver essa prática. Marcha dentro da igreja, campanha de marcha, 7 marchas. 7 voltas para derrubar a muralha de Jericó. As pessoas indo para a igreja e fazendo aquela roda e botando uma música lá e começando a marchar, pular, rodeando ali, dando 7 voltas. Isso é meninice, queridos. Estou falando a verdade porque eu tenho compromisso com a palavra. Sou um pregador do Evangelho pela graça de Deus. Estou aqui advertindo você. Se você está vivendo dentro dessas situações, dentro desses princípios, saia. Porque você não vai se fortalecer nunca. Você não vai se encher da graça nem do conhecimento de Deus. Vá buscar aprender a palavra, estudar a palavra, procure uma igreja que tenha instrução, ensino. Saia desses movimentos, saia dessas situações. Vá buscar ouvir pregações por homens que tenham compromisso com a palavra, que preguem a palavra. Não homens que façam show nos púlpitos, que deem shows nos púlpitos, porque hoje o povo querem isso. Então, o que é pregar a palavra de Deus? Pregar a palavra é ensinar a palavra, é instruir o povo, fazer com que o povo conheça o que a palavra diz. Principalmente para a igreja, é pregar a palavra para fazer com que o povo conheça a palavra pelo que ela nos ensina sobre a pessoa de Jesus Cristo e sobre o castigo e a punição de Deus sobre o pecador. Pregar o Evangelho é anunciar o que as Escrituras dizem a respeito de Jesus Cristo. Isso é pregar o Evangelho. Portanto, meus amados irmãos, em nome de Jesus Cristo, eu, evangelista Wellington Ramos, com todo o compromisso com Deus e com a sua palavra, quero dizer para você, saia desse meio, saia desses movimentos, que isso não faz você estar alicerçado. Você está criando uma base na areia. Mas crie a sua casa na rocha, firme sua casa na rocha, que é a palavra de Deus. Foi Jesus que disse isso. Mateus capítulo 7, versículo 40, versículo 24. Leia lá. Então, em nome de Jesus, pregar a palavra é ler o texto bíblico, explicar o texto bíblico como ele está falando. E se possível for, tem que ler o contexto para entender o que o texto está dizendo. Isso é pregar a palavra. Você não precisa fazer um curso de teologia, porque dentro dos seminários tem muita heresia lá dentro, tem muitos homens que não têm nem compromisso com Deus, estão ensinando também lá a palavra. O melhor meio confiável para você aprender a palavra de Deus é se quebrantar verdadeiramente com o coração arrependido ao Senhor, orar, estar lendo, tendo um costume da leitura da palavra, que Deus, através do Espírito Santo, vai te instruindo, te ensinando, te mostrando o que a palavra realmente diz. Porque lá na carta do apóstolo João, a palavra diz que o Espírito Santo é quem nos ensina todas as coisas. É importante o conhecimento, mas hoje tem que ter prudência dentro desses seminários que estão cheios de homens heréticos, cheios de criações, de inovações, que está fazendo com que saia dali teólogos heréticos. Tem que ter muito cuidado. A maior teologia que o homem pode ter é ler as Escrituras e orar para que o Espírito Santo de Deus te oriente. Você não precisa de um anel dado por nenhuma faculdade teológica. Você precisa somente do símbolo, do selo do Espírito Santo na sua vida para comprovar que você está aprovado e você foi
eleito por Ele para tal finalidade. Porque quem determina pastor, evangelista, quem determina todos os profissionais, os homens que estão na frente da igreja, não podemos dizer profissionais, mas os líderes da igreja, é o próprio Deus que forma essas pessoas. Não é teologia que forma um líder de igreja. Quem forma é Deus. Não é? Quem forma um líder é Deus. E Deus ele forma. E quando a gente vê uma pessoa, não precisa nem ser aprovado por ninguém. Deus dá a todo mundo conhecer do dom que essas pessoas têm. Sabe o que acontece, meus irmãos? Dentro das igrejas estão cheias de pessoas com dons que Deus deu. Mas as pessoas que estão na frente não conseguem, não querem ver. Eles verem, sabem, mas não querem colocar, porque eles exigem hoje que tenha curso de teologia, que tenha isso, que tenha aquilo, privando o povo de Deus de assumir os compromissos que Deus deu dentro da igreja. Por isso que muitas igrejas não andam bem, não crescem e nem têm edificação. Porque as pessoas que estão na frente estão erradas. Não é elas que Deus estabeleceu. E por quê? Deus permite. Mas tudo tem um tempo, queridos. O tempo de Deus vai chegar em que Ele vai tirar todos aqueles que estão no lugar que não foi Ele que colocou e vai colocar o que eles escolheram para cada lugar determinado. Calma, o tempo de Deus vai chegar. Portanto, em nome de Jesus, conheça a verdade de Deus. O que é pregar a palavra. Quando você for a um culto, você tem que entender o que está ouvindo, se é a pregação da palavra, ou se é conto de fadas ou fábulas dos pregadores que pregam segundo o desejo dos homens, e não segundo a palavra de Deus. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo, e que neste dia você tenha sido esclarecido, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.